Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom domingo, mais um livro e hoje vamos continuar com aqueles romances de Emmanuel, escritos, psicografados por Chico Xavier. E esse aqui, há 2000 anos, que é um livro que retrata uma das encarnações de Emmanuel, que ele foi Públio Lentulus. Na realidade, esse livro aqui, ele tem um momento histórico bem no momento em que Jesus foi crucificado, o ano 30 depois de Cristo até o ano 70, 80 depois de Cristo. Então, esse livro se reporta a uma das encarnações de Emmanuel quando ele tinha algumas adversidades ainda. Então, o mais importante desse livro é a intimidade do Emmanuel, quando ele coloca aqui no prefácio sobre... Então, Emmanuel, ele vem para Chico Xavier e diz, olha, se Deus quiser, eu vou nos próximos tempos contar uma das minhas encarnações onde eu fui muito ingrato, onde eu fui muito injusto com a vida, né? E ele ia confessar tudo aquilo que ele tinha passado para mostrar que o ser humano evolui, o ser humano cresce, o ser humano consegue, né? Então, assim, naquele mesmo ano, lá perto de 21 de outubro, ele começou a ditar esse livro que fazia ele relembrar uma época difícil, uma época que ele ainda não compreendia muitas coisas, não compreendia a fraternidade e o amor de Jesus. Então, contando um pouco da história, o Emmanuel era o senador Públio Lentulus, né? Casado com Lívia, né? Tinha dois filhos, a Flávia, que naquela época ela tinha lepra, uma doença que hoje é conhecida como hanseníase, mas ela tinha lepra, e o pequeno Marcos, que veio posteriormente, né? E ali em Roma, que ele morava naquele império todo, ele tinha um grande amigo chamado Flamínio Serenus, e ele era casado com Carpúnia, que tinha uma filha, dois filhos, que era o Plínio e o Agripa, né? E eles eram muito amigos, eles tinham trocas de intimidade. Essa Calpurnia e a Lívia eram mulheres diferentes naquela época, não eram extremistas, não gostavam muito de luxo, elas eram mais familiar. Então, certa feita, estava o Públio e o Flamínio, os dois amigos, conversando após o jantar, e o Públio começou a contar de um sonho que ele teve, que ele voltou em algum lugar e ele começou a ver atrocidades que ele cometia, que ele era um imperador muito severo, que ele colaborou para muitas mortes, né? E ele lembrou que ele era o seu avô, Públio Lentulus Severus, e ele começou a questionar o Flamínio se existia vida após a morte, né? Se existiam outras vidas. E o Flamínio não acreditava naquilo e achava que ele estava meio que cansado do trabalho. E sugeriu para o Públio e sua família dar uma volta, passear, viajar um tempo, quem sabe ir para Jerusalém, para acalmar os ânimos, meio que... E tendo em vista também que a sua filhinha estava com uma doença praticamente incurável, ele iria em busca de outros lugares para ver se conseguia curar a sua filhinha. Então o amigo Flamínio disse para ele ir para a Palestina, para a Judéia. Lá tinha o pré-cônsul que era amigo, que era tio dele, que era o Flamínio Severus, e lá poderia conversar e achar outros médicos para sua filha, né, que tinha hanseníase, e também arear um pouco a cabeça e sair daquelas imaginações que ele estava tendo. E foi aí que ele aceitou a ideia e partiram, né, o Lentulus com a Lívia e a menininha Flávia para a Judéia, né, para a Palestina. Então, os amigos foram até o rio Tigre para se despedir. Então, essa viagem, ela vai marcar muita coisa na vida de Lentulus e Lívia, né? Que vão sair dali de Roma, que é um local que tinham amigos, para se deslocar para Jerusalém, onde vão viver muitas coisas. Vão encontrar pessoas muito tristes, muito rudes,
traições, pessoas más, aonde vai mudar totalmente o cenário daquela família, né? Lá é muito ciumenta, uma pessoa que faz coisas assim tenebrosas para conseguir o que quer. E também vão encontrar o imperador, que era o Pilatos, né? Casado com Cláudia. Então, antes de chegar lá no destino, a família indo, né, de cavalo, é encontrado por um jovem de 18 anos chamado Saul, que ele joga uma pedra e essa pedra fere o rosto de Lívia. E Públio já saiu lá de Roma, sendo informado por Flamínio que era para ele ser severo, que era para ele fazer cumprir as ordens e mostrar a sua autoridade. Então ele, vendo aquele jovem que estava passando, que machucou sua esposa, já mandou prender ele, né, nas galeras. Então ali com aquele encontro com aquele pai que implorava a soltura do filho, né, e ele sentia lá dentro que estava fazendo alguma coisa errada, mas a severidade que ele tinha, ele não aceitava a mudança da sentença. Ele começou a perceber umas dificuldades nessa cidade de Jerusalém que lá em Roma ele não sentia. E aí foram convidados para um jantar pelo Pilatos e Pilatos se encontrou com Lívia, né? Lívia, aquela mulher linda, de traços finos, angelical, que cuidava da família, e ele se apaixonou por Lívia, porque Pilatos era muito mulherengo e ele fazia desse tipo de situação de traições. E Lívia não, ela era apaixonada pelo esposo, por Lentulus, mas começou uma certa sensação dentro de Lívia que aquele local não iria ser muito bom para a família. Nesse jantar também estava o chefe de guarda, que era o Sulpício, e ele começou a contar a história de um tal de Nazareno, que estava lá passando pela cidade de Nazaré. E contou também de um filho de Carpúnio que tinha sido curado. E ali Pilatos ficou muito bravo, dizendo que isso era um atentado, que não era para contar esse tipo de situação, que não existia esse Nazareno, que era quem disse, que era só os deuses, né? O deus de Júpiter, os deuses que poderiam mudar a vida de uma pessoa, e que ser Nazareno não era só uma falácia, né? E Públio ficou meio assim surpreso com a ideia e queria conhecer esse Nazareno. Por quê? Porque ele tinha a Flávia que estava com lepra, né? E ele sentiu alguma coisa lá dentro que queria encontrar esse Nazareno, mas a severidade dele não deixava aceitar. Então a Fúvia, ela percebe que Pilatos começa a dar em cima de Lívia e trama junto com o Sulpício para que essa família saia dali. Então, em vez de arranjar local para eles morar lá em Nazaré, eles vão mandar eles para Cafarnaum, que é o lugar mais longe que tem para ficar longe de Pilatos. E lá em Cafarnaum, que é uma cidadezinha abençoada, né? Uma cidadezinha maravilhosa, porque foi lá onde Jesus escolheu os seus discípulos, né? Perto daquele rio, uma cidade que traz muita abundância, né? De alimentos, né? De pessoas generosas. Eles foram lá e a parte mais linda do livro é a parte de de Públio, quer dizer, juntamente com Jesus. Essa é a parte mais linda do livro. Então, lá na página 65, você vai se maravilhar com a conversa de Públio e Jesus. Tem uma parte que ele diz assim, Jesus fala para Públio: não é o teu sentimento que salva a filhinha, leprosa e desvalida pela ciência do mundo, porque tens ainda a razão egoística e humana. É sim a fé e o amor da tua esposa, da tua mulher, porque a fé é divina. Basta um raio só de energias poderosas para que pulverizem todos os monumentos das vaidades da terra. Então Jesus estava curando a filhinha dele, não por ele, mas pela fé da própria esposa de Lívia, que já tinha um coração diferente do dele. E Jesus ainda alerta ele, né? Que você tem dois caminhos. Esse é o momento. Ou você muda, ou você vai ficar séculos parado. Porque a forma com que ele estava levando. Então é aqui, nessa página, que eu quero parar
a resenha de hoje. Por quê? Porque você vai ver o desenrolar da história depois. O livro tem 300 páginas, você vai ver muitas traições, muitas maravilhas, você vai ver um final lindo. Mas eu quero parar aqui, porque eu acho que é um momento crucial do livro, na página 65, 66, 67, né? Aonde Jesus faz o convite para Públio. Ele traz esse momento especial, né? Ele tá buscando as ovelhas perdidas e Públio era uma dessas ovelhas perdidas, né? Que depois ele vai se tornar Emmanuel, aquele espírito maravilhoso que vocês conhecem. Mas assim, ele diz assim: todos os poderes do teu império de Roma são bem fracos e todas as tuas riquezas são bem miseráveis. Então, agora é o momento da tua mudança. Se não for agora, você vai sofrer muitas coisas e Públio não aceita. Então, Públio, ali diante de Jesus, ele ficou maravilhado, ele ficou, né, meio que transtornado. Mas logo que chegou em casa, ele pensou: meu Deus, mas lá em Roma tem muitos feiticeiros. Eu acho que esse Jesus é um feiticeiro, né? Ele não acreditava. E ele escolheu seguir o caminho mais difícil, né? Porque depois você vai ver que o filhinho Marcos foi sequestrado, você vai ver que ele sofreu muito por ciúmes e afastou ele 25 anos de Lívia. E a história desse amor deles é linda. Lívia é um ensinamento para nós dentro dessa obra, porque Lívia, ela fica 25 anos morando com Públio, né? Como serva. Porque Públio afasta ela por ciúme, porque achava que ela estava com romance com Pilatos e não era. Lívia estava afim de proteger o Nazareno. Então, esse momento da conversa de Públio e Jesus, eu considero o momento mais especial. Por quê? Quem não recebeu ainda um chamado, né? E muitas vezes a gente não enxerga ou enxerga e não... E lá na página 72, você vai ver assim a continuação da conversa de Jesus com Públio. Ele diz assim: estivestes esta noite entre dois caminhos, o do servo de Jesus e o do servo do mundo. No primeiro, o jugo seria suave e o fardo leve, mas escolhesse o segundo, no qual não existe amor bastante para lavar toda a iniquidade. Prepara-te, pois para trilhar-los com valorosa coragem, porque preferistes o caminho mais escabroso, em que faltam as flores da humildade para atenuar o rigor dos espinhos venenosos. Então Jesus explica para Públio: você vai seguir o pior caminho. E lá você vai sentir a falta do filho que vai ser sequestrado. Você vai sofrer com o ciúme terrível, venenoso, e vai afastar a mulher que você mais ama e que mais ora. Você vai sentir a tristeza de estar afastado das pessoas que você ama, né? Porque você quer o luxo, você quer o reinado, você quer o império, você quer o caminho mais curto, né? Então, esse livro aqui, há 2000 anos, Emmanuel traz para nós uma das encarnações difíceis dele, que ele não acreditava, que ele preferiu o caminho mais curto para mostrar para nós como a gente erra. Quantas vezes a gente percebe o caminho correto e a gente vai para o caminho errado, que a gente insiste em fazer errado, né? E a gente vai sofrendo as consequências dos nossos atos. Então, esse livro aqui é uma obra-prima. Esse livro aqui é uma bênção dada pelo Espírito Emmanuel para a gente fazer uma reanálise da nossa vida, para analisar o caminho que a gente está percorrendo, né? Então, a gente já leu Paulo Estevam, a gente já leu a 2000. Então, depois disso aqui, a gente vai ler os 50 anos depois, que retrata a encarnação após essa obra aqui, que retrata a encarnação de Emmanuel, que ele vai ser um escravo. Então, como ele não aceitou o caminho melhor, ele precisa vir como escravo para compreender. Então, no próximo livro, que é 50 anos depois, né? Esse aqui é há 2000 anos, e vem 50 anos depois, que vai falar sobre essa nova etapa desse Espírito Emmanuel. Então, até domingo que vem com mais uma obra, com mais livros. Espero que vocês tenham gostado dessa obra maravilhosa, que é o segmento do romance de Emmanuel.